quero que levemos 2 minutos orar pela nossa Assembleia. Amém. Queremos orar pela Assembleia da Baixa. 2 minutos. Fale bênção sobre a igreja. Fale para que Deus proteja a nossa igreja. Vamos orar. Amém. Amém. Tipo chama ovo com a mare. Grupo louvor. Carai. Amém. Exorto a todos que oremos pela nossa igreja. Se não orarmos pela nossa igreja, ninguém irá orar pela nossa igreja. Amém. Sem tomar muito tempo, vou pedir aos leitores da palavra. Amém. Vamos ler 3 livros, mas versículos curtos. Amém. Queremos começar com o nosso tema, Romanos 12, versículo 11. Amém. Após aí, ler o livro de Hebreus, capítulo de número 12. Vamos ler versículo 1 e 2. Depois terminamos no livro de João, capítulo de número 2. Vamos ler versículo 13 a 17. Vamos começar com Romanos. Vou proceder à leitura no livro de a carta de Romanos, capítulo 12, verso 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Chaverenga shoko ra Mwari kubva kutsamba yevaRoma chapter 12 verse 11. Shoko ra Mwari rinoti, regai kuva nousimbe pakushingaira,
pisai pamweya, batirai Ishe. Inotenda. Hebreus capítulo de número 12, 1 e 2. Vou proceder à leitura novamente na carta em Hebreus, capítulo 12, começando do verso 1. O cabeçalho diz: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que é tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Chaverenga shoko ra Mwari kubva kuna vaHebheru chapter 12 verse 1 and 2. Shoko ra Mwari rine musoro weshoko unoti kuranga kwaBaba. Naizvozvo nesuwo zvatakakomberedzwa negore rezvapupu rakakura rikadai, ngatibvisei zvose zvinoremedza nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimhanye nokutsungirira nangemutange yatakasiyirwa, tichitarira kuna Jesu, muvambi nomukwanisi wekutenda kwedu. Iye akatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaniro akaiswa pamberi pake, akashora, akanyadziswa kwazvo, akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. João capítulo de número 12, versículo 13 a 17. No Evangelho de João, capítulo 2, começando no verso 13. O cabeçalho diz: Jesus purifica o templo. Verso 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azoraque de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façai da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Chaenderera mberi tichiverenga shoko raMwari kubva kubhuku raJohani. John chapter 2 tichatanga paverse 13 kusvika pa17. Shoko raMwari rinoti: Pasika yavaJudha yakanga yava pedyo. Zvino Jesu akakwira Jerusarema. Akawana mutemberi vaitengesa mombe namakwai nenjiva nevaitsinhana mari vageremo. Akaruka tyava yorwonzi, akavabudisa mutemberi, makwai nemombe zvese, akaparadza mari yavaitsinhana nokuwisa matafura avo. Akati kuna vaitengesa njiva: bvisai zvinhu izvozvo muno, musaita imba yaBaba vangu imba yokutengesera. Vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi: kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Modzokorotsa 17.
vadzidzi vake vakarangarira kuti kwakanyorwa kuchinzi, kushingairira imba yenyu kuchandipedza. Verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Tinotenda. Atinamati. Amen. Hallelujah, church. Amém. Ndoda kupota ndichisa Portuguese Quero colocar português. kuitira kuti chishuwo changu kuti É minha vontade nguva que inotevera iyi no próximo tempo ndinge ndakuparidza nePortuguese. também estarei a preconizar em português. Amém. Saka zvinonzi kana uri kuda kuita chinhu Diz quando queres fazer algo, unotanga negumbo rimwe chete. começa com passo. Saka ndichapota ndichimixa Vou fazer a misturar kuitira kuti shungu dzirambe dzichiwanda. para que a ira continue a crescer. Haleluya. Amém. Mazuva ane ndakagara ndichiona mufundisi vachirova zvavo nePortuguese. Quando eu vi a pastora a pregar em português, Ndoda kusvika weipa. eu disse: eu quero chegar a esse nível. Haleluya. Amém. Ndanyanya kunzikana ndikataura Portuguese. Eu senti apertar quando falaram português. Vanazi, você é da onde? O nosso Uruecupi. Saka ndoda kuti vasaziva kuti Eu quero que não saiba aqui handina kuzvarirwa muno. que não nasci aqui. Haleluya. Amém. Amen. Regai tiende kushoko raMwari. Vamos na palavra de Deus. Tsamba yandaverengesa iyi. A carta que mandei ler. Kune vamwe vakunetsekana izvo. A quem está a se perturbar agora? Kuti baba vari kuverengesa nyaya yekurohwa kwevanhu muimba yaMwari. Por que esse pai fala de levar chamboco na casa de Deus? Handina kuuya kuzorova vanhu. Eu não vi bater a ninguém. Haleluya. Amém. Ndauya kuzotsanangura shoko raMwari. Eu vim detalhar a palavra de Deus. Haleluya. Amém. Saka handina chamboko chandauya nacho. Não tenho nenhum chamboco. Tiri pagore rekushandira Mwari. Estamos no ano de servir ao Senhor. Kwete kungomushandira nje. Não servir apenas, Asi kumushandira nomoyo wose. mas servir com todo o coração Nesimba redu rese. e com toda a nossa força Nepfungwa dzedu e dzese. toda a nossa mente. Iye zvino patimu yatinayo iyi. Nesse tema que nós temos, Pane varara ndoda kuramba ndakabatirira. existe uma palavra que eu quero repetir. Iro vara rokuti zelo. A palavra que diz zelo. Pachirungu it's zeal. Em inglês é zelo, em português é zelo. Haleluya. Amém. Saka ndoda kubatira pavara rokuti zeal. Quero pegar a palavra que diz zelo. Ndaverengesa muna vaHebheru. Mandei ler em Hebreus. Nobva taona kuti tinofanirwa kutarira kuna Jesu. Ouvimos que devemos olhar a Jesus, Anova muvambi nekuguma. que é o princípio e o fim da nossa crença. Haleluya. Amém. Saka tinofanirwa kutarisa kuna Jesu. Devemos olhar a Jesus. Saka toda kumboona kuti Jesu Queremos ver que Jesus, zvichienderana netimu yedu iyi, indo de acordo com o nosso tema, chii chatinodzidza kuna Kristu. o que aprendemos em Cristo. Haleluya. Amém. Saka tinoona panyaya yataverengesa pana John chapter number 2. E vimos no livro de João, capítulo de número 2. Anzi Pasika payakasvika yevaJudha. Diz quando a Páscoa chegou aos judeus, Jesu akakwira kuenda Jerusalemu. Jesus subiu a Jerusalém. Bhaibheri ndinorifarira nokuti haringotauri chinhu nje. A Bíblia alegro porque não fala coisas sem sentido. Hanzi akakwira kuenda Jerusalemu. Diz subiu a Jerusalém. Harina kungoti akaenda kuJerusalemu. Não diz que foi a Jerusalém. Mazuva unonzwa shoko raMwari chinzi akadzika achienda kuJeriko. A ouvir a palavra de Deus diz desceu a Jericó. Apa zviri kunzi akakwira kuenda Jerusalemu. Quer dizer que subiu a Jerusalém.
yegeography Há um significado geográfico, kureva kuti jerusaremu yaive kumusoro. quer dizer que Jerusalém estava mais alto. Haleluya. Amém. Saka kwaibva kwaive pasi, Quer dizer, de onde saía era baixo. kwaienda kwaive kumusoro. Onde ele ia era alto. Haleluya. Amém. Mwari aive nechinangwa kuzvirongedza saizvozvo. Deus tinha um propósito organizar de tal maneira. Haleluya. Amém. Kuti tembere ivakirwe kwakasimukira. Para que a igreja seja edificada num lugar alto. Haleluya. Amém. Ndichazotsanangura ende kubit later muchizviona. Eu vou detalhar para poder perceber. Saka Jesu akakwira kuenda Jerusalemu. Jesus subiu a Jerusalém. Waive culture yevanhu vechiJudha. Era a cultura judaica. Kuti kana Pasika yasvika, Quando a Páscoa estivesse próxima, vanhu vanoenda kuJerusalemu. as pessoas iam a Jerusalém. Saka kana ndakatarisa kuna Jesu, Se eu olho a Jesus, akateedzera culture yemaJudha. ele seguiu a cultura judaica. Nobva aiendawo kupasika kuJerusalemu. Ele também ia à Páscoa em Jerusalém. Haleluya. Amém. Saka nesuwo kana tiri vatendi, E nós, quando somos crentes, tinofanirwa kuva vanhu vanoteerera. devemos ser pessoas obedientes. Jesu haana kuti ndiri Mwari, Jesus não disse só Deus. saka inini handiende kuJerusalemu. E por isso não irei a Jerusalém. Saka nyangwe iwewe une revelation yako, Se você tiver sua revelação, unofanirwa kuva munhu anoteerera. deve ser alguém obediente. Saka unofanira kuva obedient. Deve ser obediente. Saka kana uri muimba ino, Se você estiver nessa casa, unofanirwa kuva obedient nezvinoitwa paimba ino. deve ser obediente com as coisas feitas nessa casa. Inini ndikaendawo kucatholic, Se eu for à igreja católica, ndinosvika ikoko ndoita obedient nezvavanoita ikoko. eu serei obediente com aquilo que eles fazem lá. Haleluya. Amém. Kuno group tolovhora haina problem kuuya kuzoimba O kuno. grupo de louvor não tem problema de vir cantar aqui. Kucatholic hakusvipe. Na igreja católica não se chega no altar. Haleluya. Amém. Saka kana uri mukristu, Se você é um cristão, unoteeresa kuna Kristu. você deve olhar a Cristo. Tichitarisa kuna Kristu, Olhando a Cristo, Kristu akateerera, Cristo foi obediente akateedzera zvinoitwa nemaJudha, e seguiu o que os judeus fazem. akaenda kuJerusalemu E ele foi a Jerusalém panguva yepasika. no momento da Páscoa. Saka ndinotarisira kuti pagore rino Eu espero que nesse ano tichawanikwa tiri vanhu vanoteerera, sejamos pessoas obedientes, batana nevamwe pati zvinhu zvatinoita sekereke. se juntando com os outros nas coisas que fazemos como igreja. Tikati handei kudhondo kuconference, Se dissermos vamos a dono à conferência, tinowana takabatana tese tichienda kudhondo, vamos nos juntar todos indo a dono, nokuti tinenge takatarisa kuna Kristu. porque estaremos a olhar a Cristo. Haleluya. Amém. Paakasvika, Quando ele chegou, akasvika patemberi, ele chegou no templo nobva awana e ele achou mutemberi kuine vatengesi vemombe. na igreja com vendedores do boi. Vamwe vaitengesa makwai, Outros vendiam ovelhas, vamwe vaitengesa njiva, outros vendiam pombos, vamwe vaichinja mari outros cambiavam dinheiros kutemberi yaMwari. no templo do Senhor. Kune mhaka iyei kwaive nevanhu vaitengesa, Por que causa tinha pessoas a venderem? nekuti kana wasvika kutemberi Porque quando chegas ao templo, waifa kuuya nechi inozi chiko chipiriso kana kuti chibayiro. você tinha que trazer um sacrifício. Haleluya. Amém. Saka waifa kuwanika uine sacrifice yako. Você tinha que ter o seu sacrifício. Vamwe vaisacrifica njiva, Outros sacrificavam pomba, vamwe makwai, outras ovelhas, vamwe mombe. outros até bois. Chienda nekuwana kwako De acordo com o que você acha. kana kuti chii chakusunda mumwoyo mako. Ou o que te apertou no coração. Saka tembere iyi Esse templo yanga isina kufanana nasechechi yedu. não era assemelhado à nossa igreja. Yaive nokuti kwaive
existiam lá divisões. haleluya Amém. paive nenzvimbo yainzi tsvene Existia um lugar santo tsvene tsvene e lugar santo dos santos. pozoita nzvimbo tsvene Depois o lugar santo. paizoita inonzi outer court koti yekunze Depois tinha a parte de fora. kana kuti vamwe vaiti yemagentiles Ah, ok. Outros diziam igreja dos gentios, lugar dos gentios. saka vanhu vaibva kunyika dzakasiyana-siyana As pessoas saíam de países diversos saka kuti vauye vachidhodzana nemombe para vir se apertar com boi. zvaivanetsa Era difícil. haleluya ende pamwe pacho waiti usati wabayira chibayiro chako Antes de sacrificar o sacrifício, mupristi aifa kuongorora kuti chinokodzera here o sacerdote devia analisar se era digno. saka zvaizorwadza kuti waibva nemombe yako kure E era doloroso sair com seu boi de longe wozosvika ikoko yodzaina kufanira e chegar lá dizer que não é digno. saka zvairwadza Era doloroso. saka paine vanhu vakaona mukana wekuita mari E existiam pessoas que tinham oportunidade de fazer dinheiro. saka vaitogona kutochengetedza makwai Eles podiam guardar até ovelhas nemombe e bois dzavaiona kuti idzi dzakafanira que eles viam que esses são dignos. haleluya Amém. ende vaitoziva kuti kana iri iyo yakatofanira E quando viam que esse era digno, praisi yacho yaitokwira o preço disparava. haleluya Amém. asi kuti vatengese yanga isiri problem Mas para vender não era o problema. nokuti vaitobatsirawo vaibva kure Dava os que vinham distantes. zvakare kune vamwe vanga vasina zvaidiwa zvacho E de verdade existiam pessoas sem requisitos. then kune ava vainzi vaichinja mari Existiam os cambiadores. yanga isiri problem kuti vachinje mari Não era problema cambiar o dinheiro. nokuti kwaibva vanhu vakasiyana kunyika dzakasiyana Porque vinha pessoas de diversos países. saka mari yaidiwa patemberi O dinheiro que era preciso no templo yaine specific currency era o dinheiro específico. haleluya Amém. zvakafanana kuti ndikabva kuamerica É assemelhado se eu vir de América. ndikapinda mushoprite ndichida kutenga neamerican dollar Se eu chegar na Shoprite e querer comprar com dólar americano, vanotondiudza kuti aiwa imboenda ubonochinja vai dizer não a cambiar. wozouya wotenga pano E depois venha com metical para comprar aqui. ndozvazva zvakaita patembori yepajerusarema É assim como era no templo de Jerusalém. saka zvakanaka kuti titsanangure kuti vana avanga vachiuya É importante detalhar quando essas pessoas vinham vaiuya kuzoti vabatsire vinham para serem ajudados. yanga isiri wrong intention Não era uma intenção errada. tichiri tese chechi Ainda estamos juntos, igreja. haleluya Amém. nhasi ngatindoda kutaura mbichana Hoje disse que quero falar pouco a pouco. kuitira kuti anoturukira vanhu vagozozwa Para que as pessoas, os que estão a ouvir a língua diferente, percebam. kana vaibatsira Quando ajudava, nemhaka yei jesu por que Jesus akazouya veio, nokutanga kukutura matebho começou a virar as mesas tanga kurova e começou a chamboquear kuti vanhu vabude mutemberi para que as pessoas saiam do templo. kana ivo vaitobatsira Se eles até ajudavam. haleluya Amém. ndomubvunzo wandandinawo É a questão que eu trago. saka zvatinoona O que nós vemos, dambudziko rakaitika o padecimento que aconteceu, chinhu chakatanga chiri chakanaka chekubatsira a coisa que começou como uma ajuda, ndo chakazoguma chakutora kukosha ndo chachangooneka nge chakakosha patemberi é a coisa que se via como a mais importante no templo. vanhu vanga vakukangana kuti vari kuingei patemberi As pessoas esqueciam o que vinham fazer no templo. vanga vakuuya kutembere kubhizinesi Já vinham no templo no negócio. kuti pasika vakafunga pasika Quando pensavam a Páscoa, chaanotanga kufunga kuti yei nguva yokuita mari yasvika eles pensavam o tempo de fazer o dinheiro chegou. ndo ranga riri dambudziko
agradecimento que existia. bhizinesi kwakakosha kudarika kunamata. Fazer negócio era mais importante que adorar. Ende nyaya yacho yanga ine mapirisita mukati. E essa questão tinha sacerdotes no meio. Mapirisita anga kutoita umari yakawanda. E os sacerdotes já faziam muito dinheiro. Nokuti ndiwo aine dzidzisawo yokuti ichi chibayiro chinoita here kana kuti hachiti. E porque tinham a decisão de dizer, esse dá, esse não dá. Haleluya. Amém. Haleluya. Amém. Saka Jesu Por isso Jesus, paakaona izvi quando viu isso, akazwa kurwadziwa ele sentiu uma grande dor. nobva atanga kukutura matebho Começou a virar as mesas. atanga kurova neshangu Começou a sambuquear todos a sair. nobva audza vanhu kuti muende zvinhu zvenyu E se saiam com as suas coisas. zivi here kuti muimba yababa vangu Não sabeis que a casa do meu pai kunamata é a casa de adoração, kuti muuye kuzotengesa não para virem vender. ukaverenga nyaya iyi Se lerdes essa questão, mumabhuku ese ari 4 estão em todos os 4 livros. akanyora nezvazvo Lucas escreveu sobre, teo akanyora nezvazvo Mateus escreveu sobre, maki akanyora nezvazvo Marcos escreveu sobre. zvinoreva kuti chaine chinhu chakakosha Quer dizer que era algo importante. ende vadzidzi vakaona kuti zvine dzidziso huru kuti vanhu vazive Os discípulos perceberam que tem um grande ensinamento para que as pessoas percebam. saka jesu akabva akutura mateo Virou as mesas. asi ukazvitarisisa Mas se perceberdes, kufunga jesu watinoziva se pensar que Jesus que conhecemos, tingafungidziri kuti aigona kuita izvozvo que nós não pensamos que faria isso. jesu watinofungidzira kuti tinomuziva Jesus que pensamos que conhecemos, tiri kufunga kuti aiuya kuti vanhu vamwari nós pensamos que havia homens de Deus. Por favor, não façam isso. haleluya Amém. chakaita kuti asaite saizvozvo O que fez com que não faça isso? ndosaka muchiona kuti jesu igwai Por isso vai dizer que Jesus é o cordeiro. nozokuti shumba yekwajudha É o leão da tribo de Judá. pane nguva yekuita gwai É o momento de ser ovelha imwe nguva yekuita shumba e é outro momento de ser leão. haleluya Amém. saka chakaita kuti jesu O que fez com que Jesus, asati vanhu vamwari que diga homens de Deus, penso com o coração de Deus, tirar essas vossas coisas. ipenyaya kuti jesu anga aine zivo Estava na questão que Jesus tinha zelo. pauine zivo Se você tiver o zelo, pane zvimwe zvinhu zvausingatorare há as coisas que você não vai deixar. Por isso aqui na Bíblia, vanhu vane zivo queremos pessoas com zelo, singatorare zvimwe zvinhu que não toleram outras coisas. haleluya Amém. zvanga zvakaprofitwa Estava já profetizado, ndosaka papakazonyorwa zvichinzi porque aqui foi escrito dizendo, vadzidzi vake vakarangarira os discípulos pensaram kuti zvakanyorwa que, kuti que está escrito dizendo, kushingaira imba yenyu kwandipedza o zelo da vossa casa vos acabou. pavaikota psalm 69 Aqui ele falava de Salmos 61, 69, verse 9 versículo 9, yakataurwa nadhavhidhi que o Davi diz, chaito nechiprofita cheshoko iri era a profecia dessa palavra. haleluya Amém. ukaiverenga psalm 69 Se leres Salmo 69, ukaisiya yakadaro se deixares assim ukangogumira ipapo e terminares aí, chiprofita ichi hauchioni essa profecia não acharás. haleluya Amém. ukatarisa bhaibheri Se leres a Bíblia, bhaibheri rinotaura kuti kwatinoti old testament onde nós dizemos o Antigo Testamento, ndowatinoti mascriptures é onde dizemos escrituras. haleluya Amém. ndozvatinoti zvinyorwa É, dizemos escrituras. then panouya jesu Mas quando vem Jesus, ndomunonzi kuzadzikiswa kwezvinyorwa é o preenchimento das escrituras. haleluya
Amém. saka muchiona pane mamwe marituals Por isso, taite sezvaita majudha não tem alguns rituais que não fazemos como os judeus, asi tichiri kungowaita. mas ainda fazemos. Haleluya. Amém. Nepasika Na Páscoa ndopakaroverwa Kristu. é onde Jesus foi crucificado. Ende nesuwo tinorangarira Pasika E nós também lembramos da Páscoa, asi tinoita in a different way. mas também fazemos de forma diferente. Reganisiye theology. Deixar a teologia. Tichazoita nguva yatinodzidzisana theology. Teremos um momento de nos ensinar a teologia. Saka nyaya yandinoda kutaura kuti pano pabhasha A questão que eu quero dizer aqui na Baixa, tatarisa kuna Jesu se olharmos a Jesus, tinofanirwa kuti kana tatarira kuna Jesu se olharmos para Jesus, tikaramba takatarira kuna Jesu se continuarmos olhando para Jesus, tarira zvakare kuna Jesu se olhar-se novamente para Jesus, takakushanduka você vai transformar-se takakuita saJesu. e vai fazer como Jesus. Haleluya. Amém. Haleluya. Amém. Ndofunga munomboona kune mamwe machechi Vocês conseguem ver em outras igrejas. vanhu vanenge vakutaura kuna mufundisi Outros estarão a olhar para o pastor. Se o pastor fazer esse corte, vatende vararamba vakataura kuna mufundisi e os crentes vão olhar para o pastor, também vão fazer o mesmo corte. vakaroaka vakahairstyle Mas pastor, se fazer uma maquiagem assim, se fazer um punk e cortar o cabelo, deixar o cabelo aqui, vatende kana vakatarira você vai ver os crentes vão olhar, tanga kuita usamai vai fazer como mãe pastora. inini izvozvo hazvina kuipa Isso não é errado. kuru chandoda Mas os crentes, vakatarira pana Jesu quero que continue firme em Jesus. Quero que continue firme em Jesus. Quero que olhes a Jesus. Se continuares a olhar em Jesus, vai transformar como Jesus. Por isso, quando vieram procurar a Jesus, vão começar a questionar quem é Jesus. Porque muitos eram semelhantes a Jesus. Mesmo após a crucificação de Jesus, os discípulos, quando começaram a ensinar, as pessoas começaram a dizer: não, esses estavam com Jesus. A forma deles é porque estavam com Jesus. Por isso, se você olhar a Jesus, você terá zelo. E zelo que quero mostrar não é zelo de tirar as pessoas da igreja. Não, não, não. É um zelo que eu quero que tomes. Porque a palavra de Deus diz: você e eu somos o templo de Deus. Se você é o templo de Deus, você deve ter um zelo de tirar as coisas que entrou à casa de Deus, que não deve entrar no templo de Deus. tiri tese chechi Estamos juntos, igreja. iwewe uri temberi yamwari Você é o templo de Deus. saka pane zvinhu Existem coisas zvinofanirwa kubviswa que devem ser removidas kuti temberi yamwari para que o templo de Deus iwanikwe yakachena. seja limpo. Igreja, vamos levantar. Nangoti pano kune vamwe vakarara Eu fiz porque talvez tenha alguns a dormir. ndakutaura nevanhu Eu quero falar com pessoas acordadas. Eu quero dizer: meu irmão, uvatore zeu seja tocado com zelo. Eu quero que leve a vara nessa tarde utaurire zvinhu zviri mutemberi yako para falar que as coisas que estão no seu templo, mweya wekuba o espírito de roubo, eu quero que você dê varadas. mweya wekuchira O espírito da cobiça, toda kuti utore shangu shamboke eu quero que leve a vara e comece a chamboquear. mweya wekuita makurwa O espírito da fofoca, toda kuti utore shangu eu quero que leve a vara
Comece a chamboquear. Não está a chamboquear o templo de outro. Quer que chamboqueie no seu próprio templo. Eu não estou a falar de mãe X. Estou a falar sobre si, você. As coisas que estão no seu templo, que devem sair, para que você possa adorar livremente. Quero que não tires o espírito de dever e comece a chamboquear. Quero que tire o espírito. O espírito da corrupção. Quero que você comece a chamboquear. O espírito de golosice. Quero que você chamboqueie. O espírito da soberba. Eu quero que você comece a chamboquear. Antes de orar para chamboquear, vamos andar juntamente. Quando falamos desse espírito, e nós falamos chamboquear. Amém. Você está pronto, igreja? Você está pronto, igreja? Chamboquear. O espírito da fofoca, chamboquear. O espírito da golosice, chamboquear. O espírito de corrupção, chamboquear. O espírito da soberba, chamboquear. O espírito de desprezar os homens, chamboquear. O espírito familiar, chamboquear. Amém. Ore onde você estiver. Comece a orar. Comece a orar.
Deus, Ele quer pessoas que o servem com o coração limpo. Essa oração que fizemos, se você pegar firme, os que te virem, vai maravilhar. Se você é um cristão, as pessoas devem dizer: aqui. Amém. Ontem estava a conversar com uma senhora que encontrou com o pastor há muito tempo. Não estou a dizer porque não está. Disse: a última vez que eu te vi não eras assim. Amém. O pastor disse: verdade. Manga onda só. Amém. Agora vê forte. Se encontra com Cristo. As pessoas devem falar. Se você ainda não foi falado, continue fazendo a oração que fizemos. Até que as pessoas falem. Dizer: alguma coisa você tem. Se carregas o Espírito Santo, as pessoas vão ver que algo você tem. Se você cruzar com o homem de Deus, você vai conseguir notar que esse é o homem de Deus. Sem dizer que é pastor. Se você vê, até está a dizer pessoas, eles sem conseguir ver, continue fazendo essa oração. As pessoas por si devem ver que Cristo vive em si. E quando Cristo vive em si, você vai servi-lo muito bem. Ou pode servir em vão. Amém. Nesse momento, alguém quer ser ajudado com uma oração? E diz: eu quero ser ajudado por uma oração. Eu orei sim, mas essa palavra tocou-me. Quero ser ajudado com uma oração. Venha cá em frente. Os que estão doentes, vamos orar. Agora queremos ser específicos. Alguém que disse: eu quero ser ajudado nessa oração. Não tenha vergonha, não tem a ver com outras pessoas. É com sua vida. Você quer transformação. Você quer mudança. Quando eu me cruzo com pessoas, vai dizer: algo mudou. Essa pessoa cruzou com Cristo. Depois de orar com esses, vamos pedir os doentes, os que querem oração. Grupo de louvor.